Olá, tudo bem? Sou o professor Alexandre Gonzalez e hoje nós vamos ver o caso de número 19. É o caso da depreciação que encolheu. Eu trouxe aqui para vocês só o ativo da empresa e assim, aberto só na parte que vai interessar para a gente, que é o imobilizado. Então a gente tem imóveis e utensílios, veículos e máquinas e equipamentos. São as três contas que tem no imobilizado dessa empresa. Essa empresa é uma SA de capital fechado e o balanço se refere a 2018. O que chama atenção aqui? A gente tem, dentro do imobilizado, as contas com os mesmos valores. Então aqui é muito provável que não teve mudança no imobilizado dessa empresa. Nem aquisição, nem baixa. Estou falando muito provável, não certeza absoluta. E a depreciação, a gente tinha um valor de 80 em móveis e utensílios que passou para 90 no segundo ano. Tudo bem, móveis e utensílios ficou então totalmente depreciado. E depreciação de máquinas e equipamentos não teve alteração, porque já estava totalmente depreciado essa conta. Agora o que chama atenção é a depreciação dos veículos. Olha, a conta de veículos com o mesmo valor de um ano para o outro, mas a depreciação acumulada passa de 16 mil para 2.500. Então isso é muito curioso, porque ela sofreu uma redução sem aparentemente a gente ter uma redução no imobilizado. Eu fui olhar outras demonstrações para ver o que a gente tem. Então a gente tem uma despesa de depreciação de R$ 180 na DRE. Então é aquele pedacinho daquela conta que virou 90, e mais imagino que a conta de veículos, porque ela não estava totalmente depreciada. Fui na DFC. Na DFC também tem 180 de depreciação. E o que a DFC tem a ver com a depreciação? A DFC dessa empresa, a demonstração dos fluxos de caixa, foi feita pelo método indireto. No método indireto, a gente faz os ajustes na parte operacional daqueles componentes que não tiveram efeito caixa naquele período. Depreciação é um deles. Então, o valor considerado como ajuste na DFC está igual na DRE, R$ 180. Então, nenhum deles justifica de longe essa mudança na depreciação. E a gente não tem informação nenhuma na DRE. A DRE está com as contas abertas, dá para verificar. A gente não tem informação nenhuma de venda de imobilizado, muito menos de veículo. Isso é muito importante. O que pode ter acontecido? O nosso detetive entrou em ação aí e ele começou a perguntar: o que pode ter acontecido? Primeiro, como as contas imobilizado permaneceram com o mesmo valor, a única hipótese de ter havido uma baixa aí, e a baixa, ou porque foi dado um veículo, no caso a gente está falando de veículo, foi dado um veículo como parte de pagamento, ou então ele foi vendido e foi comprado um outro, mas aí teria que ser exatamente no mesmo valor, porque o total da conta está igual nos 2 anos. Então é uma chance muito remota. E por que a gente acredita que isso não tenha acontecido? Porque não tem na DRE nenhuma informação sobre baixa de imobilizado. Então, a receita com a venda do imobilizado menos o custo ali também considerando o valor do imobilizado e a depreciação, a gente não tem nenhuma informação de baixa de imobilizado ali. Então, se a gente tivesse a baixa do imobilizado com a respectiva depreciação, que justificaria essa redução de depreciação, isso deveria estar na DRE, compondo o custo do imobilizado que foi baixado. Então a gente acredita aí, eu acredito que não foi o caso. O que pode ter acontecido também? A depreciação acumulada estava com valor incorreto e foi feita uma retificação. Bom, se a gente viu que o imobilizado não mudou de valor, existe uma chance mínima de ter sido feita uma baixa e uma aquisição com o custo histórico no mesmo valor e a baixa ter levado a depreciação embora. Mas a gente viu na DRE que não teve nada relacionado à baixa de imobilizado. Então, bom, pode ser que essa depreciação estava exagerada e foi feito um ajuste dessa depreciação. Aí eu pergunto, pode fazer isso?
Pode corrigir, lógico, mas vamos ver como. Retificação de erro. Aqui a gente tem NBC-TG 23, que trata de políticas contábeis, mudança de estimativa e retificação de erro. O que interessa para a gente aqui é uma retificação de erro, né? Supondo que essa depreciação anterior tivesse errada, como que eu corrigiria isso? Lá no item 41, os erros de períodos anteriores são corrigidos na informação comparativa apresentada nas demonstrações contábeis desse período subsequente. Então eu posso corrigir, mas o saldo anterior também é corrigido. Eu não vou deixar o saldo anterior errado e o atual corrigido. Então parece que essa hipótese do erro anterior, ela não é provável. Não é nem possível, a menos que essa correção de erro tenha sido feita da forma errada. Se foi feito um ajuste da depreciação ao longo do ano para corrigir um erro existente anteriormente, e não foi feito o que está previsto aqui na NBC de correção de erro, aí está errado. No item 42, está bem claro aqui, reapresentação dos valores comparativos para o período anterior apresentado em que tenha ocorrido o erro. Ou se ele ocorreu antes do período mais antigo, reapresentação do saldo de abertura das contas patrimoniais para o período mais antigo apresentado. De qualquer forma, o anterior tem que estar corrigido. Não é possível, se fosse uma retificação de erro, fazer o que acontece aqui. Saldo anterior, entre aspas, errado, e no decorrer do período se faz lançamento para corrigir o erro e o saldo final parece correto. Isso não pode ser feito, tem que ser corrigido o saldo anterior também. O nosso mistério continua. O que será que aconteceu? E não é demais lembrar, né, pessoal? Não existe nada a respeito disso em nota explicativa. Se houvesse, a gente não teria essa dúvida. A gente teria ali um caminho para poder seguir. Vocês ficam agora com as nossas referências e muito obrigado por acompanhar mais um caso dos balanços macabros.